Abre comigo a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 16. Efésios capítulo 4, do verso 7 até o verso 16, tá bom? Estamos continuando a exposição do livro de Efésios. Fizemos a exposição do verso 1 até o verso 6 no domingo passado. E vamos dar continuidade ao texto. Fala assim o texto, tá? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres em algumas traduções, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, mas pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Queridos, então, nós vimos no culto passado, na verdade estamos trabalhando o livro de Efésios por inteiro, e nós já vimos que o livro de Efésios é dividido em basicamente dois grupos, né? Capítulo 1 ao capítulo 3, parte doutrinária, capítulo 4 ao capítulo 6, parte prática da vida. Então o apóstolo Paulo no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, expôs ali todo o conselho de Deus, expôs o mistério de Cristo, mostrou como a salvação opera, falou sobre sermos vivificados, falou sobre sermos eleitos, predestinados, redimidos, selados, falou a respeito do fato de que judeus e gentios foram unidos em um único corpo para a glória de Deus. Então ele expôs ali aquilo que é chamado de um mistério de Cristo, o plano da salvação, o plano da redenção. E quando chega no capítulo 4, ele então agora chama aqueles que estavam recebendo a carta, aqueles que haviam recebido a carta, chama eles agora a irem em prática, ou porem em prática aquilo que eles haviam aprendido do capítulo 1 até o capítulo 3. E nós vimos no culto passado, então, do verso 1 até o verso 6, que o apóstolo Paulo chama os efésios a estarem agora andando de maneira digna da vocação com que haviam sido chamados. Eles estavam agora sendo convocados pelo apóstolo Paulo para que não apenas andassem com um conhecimento doutrinário, mas andassem com uma prática de piedade. E ele falou então que eles deveriam andar de maneira humilde, de maneira mansa, de maneira longânima. Ele falou que eles deveriam andar suportando uns aos outros em amor. Tudo isso a gente tratou no culto passado. E ele falou que tudo isso deveria ser feito para que a unidade do Espírito pudesse ser mantida na igreja pelo vínculo da paz. Então aqui é um ponto muito importante. No culto passado, nós mostramos que o apóstolo Paulo queria que a igreja andasse de maneira digna da vocação com que foi chamada, para que pudesse haver unidade dentro da igreja, amém? Por meio de uma conduta correta, de uma vida correta, por meio de bons relacionamentos, haveria paz na igreja que havia sido comprada pelo Senhor Jesus Cristo, porque eles estariam agora unidos pelo vínculo da paz, por causa de seus bons relacionamentos, relacionamentos em humildade, relacionamentos em mansidão, relacionamentos em longanimidade, relacionamentos onde um suportava o outro em amor. Só que agora, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo vai começar a mostrar para aquela igreja que unidade não é uniformidade. Ele vai mostrar que dentro da unidade existe uma diversidade. Ou seja, nós somos chamados para sermos uns, mas somos diferentes uns dos outros. Não temos os mesmos dons, não temos as mesmas vocações, somos distintos, somos diferentes. E o apóstolo Paulo então agora vai mostrar como essa não uniformidade, como essa multiforme graça de Deus que se manifesta na igreja, ela colabora para a unidade. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque dentro do Evangelho de Jesus Cristo,
a não conformidade ou a diversidade que existe no corpo de Cristo, ela colabora para a unidade da igreja. Ela não é uma coisa que prejudica a unidade da igreja, mas que colabora para a unidade da igreja, amém? Então ele vai começar falando o seguinte aqui no verso 7, ele vai dizer assim, ó, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, no verso 7 aqui, o apóstolo Paulo, ele inicia esse verso aqui com uma conjunção adversativa. Quem entende de português sabe o que é uma conjunção adversativa. Ele começa ali com a palavra mas. O verso 6, ele estava falando que a igreja agora deveria manter. Ele chega no verso 7 e ele fala, mas, ou alteração, embora a igreja, ela recebe da parte de Deus uma graça diferente. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, medida do dom de Cristo. Então Paulo aqui está justamente corroborando a tese, dizendo, olha, existe uma unidade na igreja, mas a graça não é derramada de maneira igual na igreja. Ela é derramada de acordo com a medida do dom de Cristo, mostrando aqui, ou abrindo, introduzindo o tema da diversidade dentro dessa unidade, mostrando que existe aqui sim uma diversidade dentro da igreja. E essa graça que o apóstolo Paulo está falando aqui, obviamente ela não é a graça salvadora, amém? Porque a graça salvadora é uma graça que se manifesta a todos os crentes. Todos os crentes recebem da graça salvadora de Deus, e por essa graça salvadora de Deus, fazem parte agora do corpo de Cristo, né? E eles então agora são salvos, seus pecados são perdoados. Então a graça salvadora, ela é uma graça que ela é derramada sobre todo o corpo de Cristo, e todos os crentes então que recebem essa graça são salvos. Mas a graça que o apóstolo Paulo vai se referir aqui, é uma graça que está falando a respeito de ministério. É uma graça que está falando a respeito de dons. É uma graça que está falando a respeito de capacitação espiritual para a obra do ministério. Então ele está dizendo, olha, mas a graça, ela não é derramada de maneira igual sobre o corpo de Cristo. Que graça? Não a graça da salvação, uma graça que dá poder para os crentes realizarem a obra do ministério, ok? Ele está dizendo, essa graça não é derramada de maneira igual no corpo de Cristo. Ela é dividida de maneira multiforme. Lembra que ele já tinha falado isso no capítulo 3? A multiforme graça e sabedoria de Deus, ele havia falado isso no capítulo 3. E Pedro fala sobre isso também. Quer ver? Abre comigo 1 Pedro capítulo 4, verso 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Pedro 4,10. Olha só o que ele fala. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Então aqui Pedro está corroborando o que Paulo estava falando. A graça é multiforme. Essa graça é derramada de maneira multiforme, ela é derramada de maneira diferente dentro do corpo de Cristo. Nem todos recebem os mesmos dons, nem todos recebem a mesma capacitação, existe uma diversidade dentro do corpo de Cristo. E aí ele vai entrar no verso 8, e ele vai mostrar para nós que no verso 8 ali, que Cristo então é aquele que derrama esses dons sobre a igreja. Ele começa o verso 8 citando o Salmo 68, 18. O Salmo 68, 18 fala assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, quando o apóstolo Paulo cita ali o verso 7, a graça é derramada a cada um conforme a medida do dom de Cristo, ele muda agora o discurso e ele cita o Salmo 68. Ele cita um salmo do Antigo Testamento. E esse salmo do Antigo Testamento, ele está querendo falar a respeito justamente das vitórias que Deus dava para Israel, quando ele derrotava os inimigos de Israel e fazia com que os despojos de guerra fossem trazidos para Israel. Esse Salmo 68 é um salmo no qual Davi, ele está enaltecendo a Deus pelas vitórias que Deus estava dando para a nação de Israel. E com as vitórias que Deus dava para a nação de Israel, os despojos da guerra eram trazidos para Deus. E o apóstolo Paulo agora cita o Salmo 68, ele faz uma breve alteração no salmo, porque ele fala que, no salmo fala que Deus recebia os dons, e agora ele está falando que Deus distribui os dons. Subiu, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Por que ele está falando disso aqui agora? Porque ele está querendo agora começar a construir um argumento teológico.
Ele está querendo agora começar a construir um argumento no qual ele vai mostrar que Cristo, pela vitória que ele realizou na obra da cruz, ele então agora é aquele que leva cativo o cativeiro e ele agora distribui os dons aos homens. Ele é aquele que vence as guerras, ele é aquele que vence as batalhas que os homens tinham, ele é aquele que vence contra o diabo, contra o mundo, ele é aquele que vence contra o pecado, e ele agora vencendo contra o pecado, ele leva cativo o cativeiro. O que é o cativeiro, gente? O cativeiro é o local no qual os prisioneiros de guerra são colocados, correto? Então os prisioneiros de guerra que perderam a guerra são colocados no cativeiro, e Cristo agora leva cativo o cativeiro. E levando cativo o cativeiro, ele pega os despojos dessa vitória dele, mas ele agora não fica com esses despojos para si, ele distribui esses despojos aos homens. Cristo subiu, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Ele está agora distribuindo aos homens aquilo que ele conquistou por meio do seu triunfo na obra da cruz. Ele está construindo aqui um argumento teológico. Ele está mostrando para a gente que Cristo é aquele agora que distribui aquilo que ele mesmo conquistou na cruz sobre a igreja. Cristo é o vitorioso, Cristo é aquele que venceu as batalhas, é aquele que venceu os nossos inimigos. E por ele ter vencido os nossos inimigos agora, ele é aquele que distribui os dons aos homens. Jesus é aquele que opera de maneira poderosa, é aquele que distribui esses dons. Cristo, ao cumprir a nova aliança, ele faz com que os benefícios da nova aliança agora fossem disponibilizados para a igreja. Cristo, quando media um novo pacto, diferente do pacto da antiga aliança, que era mediado por Moisés, quando Cristo media esse novo pacto, ele agora então conquista benefícios para a igreja, e ele é agora aquele que vence e que distribui esses benefícios para a igreja. E ele vai falar no verso 9, verso 10 o seguinte, ó: ora isto ele subiu, que é senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então aqui ele está corroborando, confirmando o que ele havia dito no versículo 8. Ele está corroborando aquela tese que ele havia estabelecido no versículo 8. Amém? Então ele está mostrando, olha, quem é então aquele que distribui os dons? É aquele que subiu. Aquele que subiu também é aquele que havia descido. Esse versículo ele está falando justamente da encarnação e da ascensão de Jesus. Jesus é aquele que habitava no céu antes de sua primeira vinda, ele desce para a terra e ele depois sobe novamente para o céu, mas ele sobe agora como Senhor de toda a terra, ele sobe agora como Redentor de todo mundo, ele sobe como Rei do universo, ele sobe agora com toda a autoridade, e porque ele sobe agora com toda a autoridade, ele distribui para a igreja os dons, ele distribui para a igreja os despojos que ele conquista na guerra. É ele quem batiza com o Espírito Santo, é ele quem derrama dons sobre os homens, é ele quem concede regeneração e graça, é ele quem concede perdão de pecados. Tudo isso foi conquistado por Cristo na cruz, e tudo isso agora é derrubado sobre os homens por meio de sua ascensão, por meio da sua manifestação. E aí no verso 11 ele vai dizer o seguinte, olha só: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou pastores e doutores, né? O que Paulo está mostrando aqui? Ele está mostrando para nós como que essa diversidade se manifesta dentro do corpo de Cristo. Aqui Paulo está mostrando que esses dons que são distribuídos de maneira multiforme, de modo que Deus tem uns para apóstolos, tem outros para profetas, tem outros para evangelistas e tem outros para pastores e mestres. Existe um debate, tá, dentro do meio protestante, se aqui nós temos 5 ministérios ou 4 ministérios. Existem pessoas que advogam que nós temos 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, 5 ministérios. Outros que advogam que os 2 últimos são um só, pastores / doutores, pastores / mestres, dizendo que os pastores, eles são aqueles que também são os mestres da igreja, porque o pastor precisa saber ensinar para que ele possa exercer o seu ministério, o seu ofício pastoral. Então, existe um debate, né? Existem tanto bons autores que defendem 4, como bons autores que defendem 5, né? Eu não tenho uma opinião formada a respeito disso. Tem hora que eu tendo a achar que é 4, tem hora que eu tendo a achar que é 5, eu não tenho, mas isso não muda nada para mim na minha vida também, né? A questão é que Deus, ele dá pastores e mestres para a igreja, juntamente com apóstolos, profetas e evangelistas. E aqui a gente já tem uma aplicação muito importante, tá? Qual que é a aplicação que a gente tem de maneira muito importante aqui? Existe, por causa de um excesso, às vezes, de hierarquia dentro da igreja,
algumas igrejas que se institucionalizam de maneira extremamente rígida, estabelecem uma hierarquia muito rígida, onde é cobrada uma honra excessiva sobre aqueles que presidem a igreja. Existe, por causa desse comportamento errado de alguns pastores, alguns meios evangélicos, existe um extremo que é tu ir para um outro lado, uma outra polarização, que é você estabelecer um horizontalismo completo. Dizer que na igreja não existe diferença de autoridade, não existe diferença de dons, todo mundo é igual. E óbvio que em valor todo mundo é igual, amém? Mas em função somos distintos. O corpo é diferente, nós temos funções diferentes. Então a igreja, ela não é um local onde um horizontalismo pode ser admitido. Existe sim na igreja aqueles que presidem a igreja. Existe na igreja os pastores, os doutores. Existem na igreja aqueles que foram chamados para governar a igreja, para que a igreja agora possa, a gente vai ver logo na sequência, ser edificada. Porque esse é o propósito de derramar os dons. Os dons são derramados justamente por isso. Então, a gente não pode nem cair num excesso de assumir uma ideia de que quem é pastor / doutor é quase que um semideus, um ser iluminado, o quarto querubim da guarda, mas a gente também não pode cair no excesso de achar que quem é pastor / doutor, ele não deve ser ouvido. Ele é só mais um irmão aqui, é só mais alguém aqui dentro da igreja aqui que faz parte aqui da igreja. Não, a Bíblia ela manda com que nós tenhamos, ela ordena com que nós tenhamos uma sujeição aos nossos guias. Você quer ver? Abre comigo o texto de... Deixa eu achar aqui o texto. Ixi, não vou achar o texto. Acho que eu não coloquei o texto aqui. Não coloquei o texto. Ou coloquei? Coloquei. Hebreus capítulo 13, verso 17. E 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Essa é a vantagem de fazer pregação expositiva. Se eu não tivesse ficado fazendo pregação expositiva, eu escolhesse esses textos para pregar, ia parecer que eu estava fazendo jabá para mim, né? Mas aí agora, como faz parte do texto, está ali, né? É o que tem que pregar, né? Vamos lá. Hebreus 13, 17. Fala assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aqui nós temos uma ordenança, né? Mostrando que se deve sujeitar aos pastores, por quê? Porque eles velam pela alma. Um bom pastor, um pastor que é um homem de Deus, que teme a Deus de fato e de verdade, ele se preocupa com a alma das suas ovelhas, ele vela por essas almas. E por ele velar por essas almas, ele então agora dá instruções a essas ovelhas. E o texto fala que se deve obedecer aos pastores para que eles não sofram no seu trabalho. Porque quando você tem que apacentar alguém que não se sujeita, alguém que não se submete, isso é extremamente penoso, isso é extremamente desgastante, é estressante, é muito trabalho. Então ele fala, olha, isso não seria útil para a igreja que não houvesse essa sujeição. Olha só, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Vamos lá. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então aqui há uma clara instrução, aqueles que se esmeram no trabalho, na doutrina, aqueles que ensinam a palavra, eles são dignos de dobrada honra. Essa palavra honra, aqui em algumas traduções são honorários, está falando justamente de pagamento pastoral, para que o cara possa viver, sustentar sua família. Então existe na Bíblia sim, não um horizontalismo, mas existe sim na Bíblia uma diferença de dons que são derramados para a edificação do corpo de Cristo. E o que o texto está falando é que o apóstolo Paulo aqui, o que ele está falando, é que quando Cristo subiu, ele levou cativo o cativeiro, distribuiu os dons aos homens agora, para que a igreja pudesse ser equipada com esses dons ministeriais. E aí ele coloca ali aqueles 5, como eu havia falado, apóstolos e profetas aqui, gente, é uma questão que ela dá debate no tempo moderno, porque nós temos homens hoje se intitulando apóstolos, né, dentro da igreja moderna, mas os apóstolos, eles são, num sentido estrito, os 12 Paulo.
Não existem apóstolos no sentido moderno. Hoje, uma pessoa não pode se autodesignar apóstolo. Quando a Bíblia fala que Deus deu apóstolos e profetas, são os apóstolos e os profetas que fizeram a composição do cânon bíblico. Todos nós hoje estamos debaixo dos apóstolos e dos profetas. Eles lançaram o fundamento da igreja. Eles estabeleceram a doutrina da igreja. E hoje nós, então, somos ensinados pelos apóstolos e profetas, ainda que eles estejam mortos. Os seus escritos vivem, aquilo que eles deixaram vive, o seu testemunho vive. E nós, então, hoje estamos debaixo desses apóstolos e desses profetas. Estamos construindo o nosso edifício sobre o fundamento que eles lançaram. A questão do evangelista, já existe um debate. Existe gente que argumenta que evangelista era um dom de segunda geração. Alguns argumentam que, por exemplo, Timóteo era um evangelista, porque Paulo diz, faz a obra de um evangelista para Timóteo, mas dizem que esse dom de evangelismo, ou esse ofício de evangelista, era relacionado a essa segunda geração que vinha ali depois dos apóstolos e profetas, e alguns advogam que não, que esse ministério de evangelista continua até hoje. Se ele continua até hoje, ele seria muito semelhante àquilo que seriam os missionários hoje que vão para os campos, amém? Os missionários que saem da sua cidade, vão para outros locais, eles vão implantar uma igreja, eles são os evangelistas, aqueles que estão abrindo o terreno, aqueles que estão abrindo o caminho. Então o apóstolo Paulo mostra aqui que Cristo, quando subiu, ele distribuiu esses dons aos homens, ele equipou a igreja com diferentes ofícios, diferentes ministérios. E aqui tem um outro ponto de aplicação que é importante, tá? Veja que Paulo relaciona o ofício ao dom. Ele está falando que Cristo subiu, distribuiu dons. E ao distribuir dons, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, mostrando que o cargo de pastor, mestre, evangelista, apóstolo, profeta, não é um título vazio, não é um título desprovido de uma capacitação que vem do alto, mas é um título que vem de um dom. Para que a pessoa possa exercer esse ministério, ela tem que ter recebido esse dom de Cristo. Esse dom de Cristo tem que ser palpável, visto na vida dela. A igreja tem que reconhecer que aquela pessoa carrega aquele dom. A igreja tem que olhar e dizer, cara, Deus derramou um dom sobre a vida dessa pessoa para que essa pessoa governe, presida a igreja, ensine a igreja. Então, ele relaciona o ofício ao dom. O ofício não é um mero ofício, não é um negócio assim que, eu acordei, eu quero ser pastor, eu quero ser mestre. Não, a Bíblia fala que é lícito que nós almejemos o episcopado, a Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas isso tem que ser colocado diante de Deus para que o dom de Deus seja derramado, para que essa pessoa possa exercer então esse ofício e para que a própria igreja possa ver nessa pessoa o fruto desse dom. Porque é a igreja que reconhece o pastor e o mestre. Não é o pastor que diz que é pastor, amém? É a igreja que diz que o pastor é pastor. Isso é uma coisa muito importante. Não adianta uma pessoa se auto-intitular e achar agora que ela tem direito de exercer autoridade sobre a vida das pessoas. Essa autoridade ela é reconhecida pela igreja. Nós vemos que Jesus, ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então não é o pastor que diz que é o pastor delas, é ela que diz que ele é o pastor delas. Entende isso? Então a igreja olha e fala, isso ele é o meu pastor, é o cara que está me guiando, é o cara que está me conduzindo. Então existe uma necessidade de que essa pessoa ela receba da parte de Deus uma graça derramada, um dom que vem do Senhor Jesus Cristo. E ele corrobora tudo isso ali do verso 12, no verso 11, depois do verso 12 ao 14 ali, no verso 11 e verso 12, né? A 14 ali ele corrobora tudo isso. E aí quando ele parte para o verso 12 até o verso 14, a gente vai ver que o apóstolo Paulo agora ele vai começar a construir aquilo que é o motivo pelo qual Deus fez essas coisas desse modo. Quer ver? Vamos ler o texto ali do verso 12 ao 14. Fala assim, ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, após o apóstolo Paulo citar os ofícios, ali no verso 11, ele vai mostrar que esses ofícios, eles visam o quê? A manutenção do corpo de Cristo. Do verso 12 ao verso 14, ele vai dizer isso. Por que que Deus deu esses ofícios? Para que a igreja fosse abençoada, para a manutenção do corpo de Cristo. E por fim, no verso 16, nós vemos que esses ofícios vão cooperar para a unidade da igreja. E aqui é bem interessante que o apóstolo Paulo ele vai dividir isso, né, em algumas questões de tempo. Né? Ele vai falar ali no verso 12 o seguinte, ó. Ele vai dizer o quê?
querendo que. Então, a primeira coisa pela qual Deus deu apóstolos e profetas, e enfim, todos os dons. Ele deu querendo algo, amém? Verso 12, querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele vai falar no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, querendo que, até que, e aí no verso 14 ele vai falar para quê? Então, tem um propósito no verso 14. Então, Paulo está mostrando aqui que Deus deu esses ofícios querendo algo, até um determinado tempo, e para um determinado propósito, para um determinado motivo. É isso que ele vai falar do verso 12 até o verso 14. E aí a gente vai trabalhar então esses pontos, tá? Eu sei que isso está um pouco técnico, mas aqui é um texto difícil esse aqui, tá? É um texto que exige de nós atenção. Vamos lá, verso 12, ele vai dizer o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o primeiro argumento mostra o que Deus quer. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Essa é a primeira coisa pela qual Deus deu ofícios para a igreja. Por quê? Porque Ele quer que os santos sejam aperfeiçoados. Então, nós temos aqui, basicamente, duas aplicações extremamente importantes. Primeira aplicação, o dom que Deus te deu não é para teu benefício pessoal, cara. Não é para benefício pessoal o dom que Deus te deu. O dom que Deus te deu é para que tu abençoe o corpo de Cristo. O dom que Deus te deu não é para que tu possa ficar brincando com o teu dom, achando que tu é um cara especial, diferente, que tu és uma pessoa agora iluminada por Deus. Não, o dom que Deus te deu é para que tu sirva a igreja. É para isso que Deus derrama dom sobre o corpo de Cristo. Para que nós sirvamos a igreja. Jesus, ele estabeleceu uma regra. Qual é a regra? O maior é aquele que serve. Essa é a regra que o Senhor Jesus estabeleceu. Então, aquele que recebe os dons e que alcança ali, dentro da hierarquia da igreja, um papel de governo, ele é o que deve servir a todos. Ele é aquele que deve usar agora aquilo que Deus lhe deu para a edificação agora do corpo de Cristo. É para isso que Deus derrama dons na igreja. Tem gente que acha que Deus dá dom na igreja para a gente ter sensações, né? Um dom que é muito utilizado para isso é a questão do dom de línguas. Uma hora a gente vai entrar nesse assunto quando a gente fizer a exposição da carta aos Coríntios. O dom de línguas, as pessoas elas acham que é um dom para brincar, né? É um dom de brinquedo, né? Eu oro em língua para mim sentir um monte de coisa. Então, sempre a galera tem a ideia de que o dom é dado para mim. É para mim, é óbvio, o dom de línguas ele é diferente porque ele é para edificação pessoal, diferente dos outros dons. Mas a ideia é que a galera pega o dom de línguas e acha que todos os dons são para edificação pessoal, são para mim, são para que eu use a meu benefício ou para o meu benefício. E não é essa a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia é que o dom ele é para servir o corpo, para servir a igreja. Então esse é o princípio. A gente precisa usar o nosso dom para edificar a igreja. E qual é o segundo princípio aqui tão importante quanto? É que se existem pessoas com dom de maneira notável, que você reconhece o dom daquela pessoa dentro do corpo de Cristo, você precisa reconhecer o ofício daquela pessoa. Voltando a tratar daquele assunto de antes, não sendo uma pessoa rebelde, uma pessoa que se coloca contra aquele que Deus chamou para a edificação do corpo de Cristo, para abençoar o corpo de Cristo. Então, se você reconhece dons espirituais na vida de pessoas da igreja, você deve, por meio desse reconhecimento, sujeitar, entender quem essa pessoa é, entender qual é o cargo daquela pessoa. Isso não significa que essa pessoa vai estar sempre certa, não significa que essa pessoa tem que se meter na tua vida para tudo, ela não define com quem tu vai casar, com quem tu pode namorar, com quem... Não é isso. Isso é um autoritarismo que existe em outras igrejas, em outros lugares. Mas a gente não pode cair no oposto, gente. A gente não pode cair no oposto de achar que não existe nenhum tipo de verticalização na igreja. Existe sim. Existem ofícios que são dados para que o corpo de Cristo ele possa funcionar. Amém? Então esse é o primeiro ponto e as duas aplicações. Segundo ponto é que ele vai falar o que aqui, ó, no verso 13. Até que, ele fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Então, no verso 13, o apóstolo Paulo estabelece aqui três coisas que vão determinar até quando os dons vão operar. Primeiro, até que cheguemos à unidade da fé. Esse é o ponto. Então, até quando que Deus vai estar distribuindo dons sobre a igreja? Até que a igreja chegue à unidade da fé. Até que a igreja chegue ao conhecimento do Filho de Deus. E até que a igreja chegue ao status de varão perfeito. Então, ele está estabelecendo aqui que existe um tempo determinado para que esses dons operem. Até a segunda vinda de Jesus, Deus estará equipando a igreja com os dons para que a igreja ela possa ter uma manutenção, ela possa estar crescendo. Agora, existe algo aqui que é bem importante, eu queria trazer como uma aplicação que eu considero muito importante.
Nós temos dentro do meio evangélico brasileiro uma visão extremamente pessimista de futuro. As pessoas, elas pensam que daqui para frente é só para trás. Quem é que já ouviu essa frase? Até as figurinhas do WhatsApp, né? O cara coloca, daqui para frente é só para trás, agora é só derrota, né? Se existe uma ideia, um pensamento de que Deus, ele determinou a história para que a história ela ande cada vez indo para pior. Cada vez as coisas vão ficar pior. Só que quando a gente olha para esse texto mostra para a gente uma progressão da igreja, não uma regressão da igreja. Ele está falando, os dons serão dados até que a igreja chegue à unidade da fé. Então ele está prometendo um tempo em que a igreja terá unidade de fé, correto? Sim ou não, gente? Ele está prometendo um tempo em que a igreja terá unidade de fé. Ele fala, até que todos cheguemos ao conhecimento de Cristo. Então ele está prometendo um tempo em que a igreja, ela terá um conhecimento de Cristo maior do que ela tem hoje. Hoje a igreja ainda está como menino, a gente vai ver depois que ele fala que ele dá esses dons para que nós não sejamos meninos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Hoje a igreja ainda é menino, a igreja ainda é levada de um lado para o outro conforme os ventos de doutrina. Pastor tal fala um negócio, o outro fala B, o outro fala C, e todo mundo vai seguindo tudo que todo mundo diz, e a igreja vai sendo levada pelos ventos de doutrina. Mas Paulo aqui está estabelecendo que não, Paulo está estabelecendo que conforme o tempo passa, a igreja ela progride, ela alcança uma unidade de fé, ela começa a ter um conhecimento melhor do Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui que a igreja ela vai chegar ao status de varão perfeito. Então ele fala de um momento da história que a igreja será tão gloriosa que a igreja será parecida com Cristo. Ela será parecida com o próprio Senhor Jesus, por causa da progressão da graça de Deus que é derramada sobre a igreja e esses dons que aperfeiçoam o corpo de Cristo. Ora, não teria sentido Deus distribuir dons à igreja para que esses dons não tivessem efeito positivo, amém? Ah não, Deus agora vai equipar a igreja com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas esses evangelistas, pastores, mestres, eles nunca vão conseguir fazer com que a igreja ela alcance um conhecimento de Cristo, a igreja cada vez vai ficar pior, as coisas vão ficar cada vez mais, a apostasia vai ser cada... Não tem sentido essa ideia. Essa ideia ela não tem sentido, porque o texto fala até que, ele está estabelecendo um prazo. Haverá um tempo em que haverá unidade de fé. Haverá um tempo em que a igreja não será mais faccionada, dividida como ela é hoje. Haverá unidade de fé. A igreja terá uma doutrina que será uma doutrina base de todas as igrejas. As igrejas crerão nas mesmas coisas. Hoje já existe uma unidade básica. Nós temos unidade já a respeito da questão da trindade, nós temos unidade já a respeito da questão do fato de Jesus ser 100% homem e 100% Deus, temos já unidade a respeito do fato de que Cristo vai voltar dos mortos, vai ressuscitar, nós temos unidade em vários pontos base, porém nós ainda precisamos avançar para outros pontos. E o texto está dizendo que Deus vai equipar a igreja com esses homens justamente para que essa unidade ela possa ocorrer. Então existe uma promessa de Deus, de um progresso do reino de Deus no decorrer da caminhada, amém? Então você não precisa esperar um futuro completamente tenebroso, você não precisa esperar um futuro onde haverá cada vez menos crentes, cada vez menos pessoas convertidas, cada vez menos pessoas amando a Jesus, cada vez mais apostasia, cada vez as coisas ficando pior. Não, a Bíblia fala o contrário, você quer ver? Abre comigo Abacuque capítulo 2, verso 4, vamos lá, 2, verso 14, perdão. Abacuque capítulo 2, verso 14. Olha só o texto. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, amém? Olha só um outro texto, vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 29. Vocês estão comigo, gente? Tá, vamos lá. Estou começando a conseguir pregar direito. Né, Marco? Vamos lá. Romanos 8, 29. Porque, olha a promessa. Porque antes ele conheceu, mas também os predestinou para serem conforme a imagem de Jesus Cristo, ou do Filho de Deus. Sabe para que Deus predestinou a gente? Para que a gente seja parecido com Jesus. Então o negócio não é ladeira abaixo, cada vez pior, não. Cada vez a igreja se tornando mais parecida com Jesus. Cada vez nós, na nossa vida pessoal, nos tornando mais parecidos com Jesus. Há uma predestinação de Deus para isso. Há um decreto eterno. Deus disse que assim será.
dizendo: Senhor, quem é contra ele? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós falamos isso, né, no final do culto. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, existem promessas. Quer ver? Olha o Salmo 22, verso 27 e 28. Esse é tremendo. Salmo 22, verso 27 e 28. Fala assim: todos os limites da terra, olha isso aqui, cara. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Continua, verso 28. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Olha a promessa do Salmo. Todos os confins da terra se lembrarão do Senhor e se converterão ao Senhor. Existem traduções que falam de famílias da terra. Alguém tem essa tradução? Famílias da terra? Tem? Famílias da terra. Agora olha que interessante, todas as famílias da terra se lembrarão. Isso é o cumprimento de uma outra promessa. Abre comigo Gênesis 12, verso 3. Olha isso aqui. Gênesis capítulo 12, verso 3. É a promessa de Deus a Abraão, olha só. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, em Abraão, serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Lembra o que o Salmo 22 fala? Se converterão a ti todas as famílias da terra. Isso aqui não é uma doutrina universalista. Isso aqui não estou dizendo que cada pessoa da terra será salvo. Mas haverá uma conversão tão grande com o tempo que as famílias da terra, elas servirão ao Senhor. De maneira geral, as famílias da terra, elas servirão ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está estabelecendo isso. Ele está dizendo até quando? Até que o evangelho triunfe. Até que o evangelho triunfe, haverá os dons sendo dados para a igreja. Deus equipará a sua igreja, amém, gente? Quando nós olhamos para a história, nós vemos na história momentos de grande apostasia, momentos de grande dificuldade, momentos terríveis, momentos em que houve perseguição. A igreja quase definhou. O que aconteceu nesses momentos? Deus derramou dons. Deus abençoou a igreja, e a igreja nasceu de novo, ela explodiu, pessoas se converteram, homens de Deus foram levantados, pregaram o evangelho com autoridade, e o evangelho floresceu novamente nas nações. Então é isso, esse é o processo de Deus aqui, né? Então ele está mostrando, olha, para isso, né? Até que tudo se cumpra. Então, até que tudo se cumpra, o evangelho estará sendo equipado com os dons. E aí no verso 14 ele fala assim, para quê? Verso 14, né? Ele fala o quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então olha aqui que interessante isso aqui, cara. O propósito dos ofícios que Deus dá é para que a verdade ela seja estabelecida. Deus equipa ministros do evangelho para que a verdade de Deus seja estabelecida e para que os falsos mestres sejam calados. É basicamente isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo, para que não sejais mais inconstantes, levados de um lado para o outro com todo o vento de doutrina. E aí ele fala quem é que estabelece esses ventos de doutrina? É os falsos mestres, né? Ele fala aqui, ó, de homens... pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, para que Deus dá para a igreja pastores de verdade, bons pastores, homens de Deus, mulheres de Deus? Por que Deus equipa a igreja com pessoas capacitadas pelo evangelho, capacitadas com dons vindos de Cristo? Para que essas pessoas possam estabelecer a verdade, para que a igreja pare de ser enganada pelos ventos de doutrina, para que a igreja ela pare de ficar ouvindo homens fraudulentos, mentirosos, homens que só visam o seu próprio lucro pessoal, homens que estabelecem mentira, engano, homens que pregam coisas que não são verdade. Então, é para isso que Deus dá pastores, doutores, é para isso que Deus equipou a igreja com os apóstolos e com os profetas, é por isso que nós temos a Bíblia estabelecida como palavra de Deus, é para isso que Deus equipa a igreja. Então, a igreja ela é chamada a amadurecer, e é por isso que eu digo, gente, que a igreja, ela ainda está em seu estado de infância. Porque o texto fala que é meninos que são levados de um lado para o outro pelos ventos de doutrina. Então, a igreja ela ainda está num estado de infância. Por quê? Porque as pessoas ainda são levadas de um lado para o outro pelo vento de doutrina. Agora, a igreja é chamada para um amadurecimento. Ela é chamada para conhecer a verdade. E é para isso que Deus dá os pastores, os doutores. Ela deu os profetas, ela deu os apóstolos. Para que a verdade de Deus pudesse ser estabelecida em cada área da vida.
Deus tem uma verdade sobre cada área da vida. Cada área da vida deve ser governada por Jesus. Jesus não é o Senhor só da tua salvação, Ele não morreu só para levar tua alma para o céu, cara. Ele morreu para ser o Senhor da tua vida. Ele morreu para governar o modo como tu pensa, Ele morreu para governar o modo como tu faz negócio, o modo como tu ensina teus filhos, o modo como tu educa a tua casa, o modo como tu governa a tua casa. Ele morreu para estabelecer todo o governo de Cristo sobre a tua vida. Ele morreu para que tu pudesse estar debaixo da verdade dele. E essa verdade é estabelecida pelos apóstolos e pelos profetas na Escritura e é agora comunicada, interpretada pelos pastores e doutores. Esses agora ensinam a igreja a respeito dessa verdade comunicada pelos apóstolos e pelos profetas. E é por isso, gente, que nós temos uma necessidade e orar a Deus para que Deus levante pastores na nossa nação. Nós precisamos orar para que Deus levante pastores na nossa nação. Homens de Deus, homens piedosos, homens que amem o rebanho, amem a verdade de Deus, amem a palavra de Deus, para que possam estabelecer essa verdade. Então, a gente é chamado, gente, sim, para combater também os falsos mestres. Isso é um chamado da igreja. É um erro a gente achar que em nome da tolerância a gente não pode falar que tal pessoa está errada, que o que ela está falando é mentira, que o que ela está falando é danoso para a igreja. Não existe essa ideia. Então, a gente precisa entender que, pela graça de Deus, a igreja também é chamada para combater os falsos, combater os mentirosos. É um chamado da igreja. Quando a gente olha para a história da igreja, era assim. Paulo fez assim. Paulo ele falou de vários homens que haviam abandonado, homens que haviam o traído, homens que haviam pregado mentiras. Ele deu o nome dos caras. Ele não falou, fulano tem uma pessoa. Não, ele deu o nome dos caras. Falou, olha, esse cara aqui, ele fez isso, esse cara aqui, ele fez isso, esse cara aqui, ele falou aquilo. Então, a igreja é chamada, assim, para, em nome da verdade, combater a mentira. Amém? A gente combate a mentira por meio do poder do evangelho. Então, Paulo, ele está mostrando aqui para nós por que existe diversidade no corpo. Existe diversidade no corpo para que o corpo seja equipado, amém? Para que o corpo ele possa ser abençoado, e existe diversidade no corpo para que a própria igreja ela cresça, para que a própria igreja ela amadureça, para que a própria igreja ela seja formada. E lá no verso 15 a 16, Paulo ele vai concluir o argumento dele. Olha só o que ele vai fazer. Antes, seguindo a verdade em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Depois dele falar de meninos, ele fala cresçamos. Amém? Vocês eram meninos, levados por todo vento de doutrina, então agora cresçamos, vamos sair dessa imaturidade, né? E aí ele vai dizer o seguinte, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E aqui Paulo traz um argumento fantástico, cara. Ele mostra que essa diversidade do corpo de Cristo, ela promove a unidade, ela não destrói a unidade. A diversidade do corpo de Cristo promove a unidade. Então, os diferentes dons fazem com que haja uma necessidade de membros diferentes dentro da igreja e uma cooperação entre os membros. Eu já contei aqui uma história, mas vou contar ela de novo. De uma vez, quando a gente estava... Lembra que tinha umas madeiras aqui atrás, antigamente? A gente estava colocando essas madeiras, e aí eu vim aqui ajudar, né, dar o meu apoio moral, né, porque eu botar coisa na parede, eu sou uma coisa maravilhosa. Assim, pensa num homem bom para fazer trabalho manual, que sou eu, né? E aí eu vim aqui... Não, vamos lá, vamos botar... E aí comecei ali, daí eu, cara, vou ter que fazer alguma coisa, porque senão os caras vão dizer que vão achar que só porque eu sou pastor eu não boto, porque os caras saem falando, não, o cara é pastor, não quer ajudar os outros, né? Não, aí eu vou lá prender lá. Aí eu estava botando lá, eu falei, cara, fiz errado aqui. Aí o outro maluco olhou para mim e ele falou, não, pastor, mas sabe, eu acho que se tudo que a gente pedir para Deus, Deus vai ensinar a gente. Eu falei, cara, eu discordo. Daí ele, por quê? Senão nem ia precisar de ti, né? Cara, não tem necessidade. Se eu sei tudo, para que eu preciso do outro? Entende que a diversidade é que dá base para a unidade? É porque me falta algo que eu preciso do Maico. Agora, se eu soubesse cantar, tocar, fazer qualquer coisa, eu não precisava do Maico. Eu ia vir aqui, cantava, tocava, depois eu pregava, daí depois eu ia lá, ensinava as crianças, eu fazia tudo sozinho, eu não precisava de ninguém. Agora, é porque me falta capacidade que eu preciso do meu irmão. E o irmão foi agraciado com uma capacidade que eu não tenho. Então, isso promove a unidade do corpo de Cristo. Isso promove o corpo de Cristo para chegar mais perto, para estar mais unido. Então, dentro do corpo de Cristo, diversidade traz unidade. Agora, óbvio, gente, a gente tem que saber separar isso do pensamento humanista que ronda lá fora. Porque hoje em dia, a base da democracia liberal é a ideia de que a gente tem que aprender a tolerar as diversidades, que nós temos que suportar as diversidades dentro da sociedade. Só que no corpo de Cristo, existe uma diversidade debaixo do governo de um cabeça. E esse cabeça é Cristo. No corpo de Cristo, existe uma diversidade que obedece à mesma lei, a lei de Cristo, a lei do nosso Senhor, a lei do Evangelho. Por isso que a diversidade do corpo de Cristo promove unidade. Agora, quando nós temos pessoas dentro de uma sociedade que tem senhores diferentes, aí você não vai ter diversidade, você vai ter guerra, vai ter choque, vai ter confronto.
porque você não tem como andar junto. A Bíblia ela fala que não tem como andar junto se não houver entre eles acordo. Não tem como você andar junto se não há acordo. Como é que você vai andar com uma pessoa que ela é filha de Belial? A Bíblia chama de filhos do diabo. Você não tem como. Como é que você vai ter comunhão das trevas com a luz? A Bíblia fala que não tem como. Trevas com luz não se misturam, não andam juntas. Não existe a possibilidade. Então, nós precisamos entender que dentro do corpo de Cristo, essa unidade, ela é uma unidade existe uma manutenção feita nessa unidade por causa dessa diversidade. Enquanto na sociedade, enquanto Cristo não for o cabeça do nosso mundo, a gente sempre vai estar em guerra, não tem jeito. A guerra vai continuar até que Cristo domine sobre tudo, até que as pessoas se sujeitem a Cristo, até que o conhecimento delas seja sujeito ao conhecimento de Cristo e elas então possam agora estarem debaixo do mesmo cabeça que é Jesus, amém? Então, esses são os motivos pelo qual Deus agora dá esses dons à igreja. E aqui Paulo, então, está falando justamente dessa diferença que havia do verso 1 ao verso 6. Do verso 1 ao verso 6, buscamos a unidade pelo vínculo da paz. Verso 7 em diante, mas unidade não é uniformidade. Unidade é sustentada também por diferenças. A unidade é promovida pelos diferentes, pelos pares diferentes. Nós somos diferentes e isso promove a unidade, amém? A gente experimenta isso nos lares, através do relacionamento conjugal. Maridos e esposas são iguais em valor, mas diferentes em função. Nós não somos igualitaristas, nós somos complementaristas. É a ideia de que homem e mulher, eles foram criados, ambos de maneira digna, ambos criados conforme a imagem de Deus, mas eles agora são diferentes em função. O homem sendo o cabeça do lar, o homem então tendo o governo do lar, e a mulher como sua auxiliadora idônea para que possam alcançar o objetivo estabelecido por Deus no plano de redenção. E dentro de um lar, quando essas diferenças são bem entendidas, existe o quê? Unidade. Existe uma promoção de unidade. Quando que não tem promoção de unidade? Quando os dois querem ser igual, é ou não é? É ou não é? Existe racha dentro do lar quando os dois querem fazer o mesmo papel. Aí eles ficam competindo, ficam brigando, não, eu que faço isso, eu que faço aquilo. E aí eles brigam. Agora, quando existe uma diferença, quando existe um entendimento a respeito dos papéis, existe unidade dentro do lar. E toda essa unidade da igreja, ela é sustentada também pelo próprio Deus triuno. Porque a Bíblia nos mostra que existe um Deus que é um e três ao mesmo tempo. Existe uma perfeita unidade dentro da Trindade. Existe diversidade e unidade dentro da Trindade. São três deuses não, né? Isso é uma heresia, né, cara? Por favor, não bota isso na internet, né? Existem três pessoas dentro da Trindade, iguais em substância, iguais em dignidade, em poder e glória, mas essas três, elas formam apenas um Deus. Existe apenas um Deus. Então, toda a base da igreja é formulada na própria ideia da Trindade. A Trindade é que dá base para essa diversidade e para essa unidade. Amém, gente? Glória a Deus. Gostaria de convidar vocês a se colocar de pé.